Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer da minha alegria de estar aqui com os irmãos, agradecer ao conselho pelo convite e confiança, ao meu amigo e irmão pastor Milton, pela oportunidade que nos dá de compartilharmos a palavra do Senhor. É muito bom estar aqui com a igreja, conhecer os irmãos e rever outros e podermos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 128. Salmo 128 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de juntos aprendermos nessa noite. Te louvamos pelo culto que a ti prestamos, pela vida de cada um destes irmãos que aqui estão. Que o Senhor fale conosco, Deus, nesta hora, por meio da tua palavra. Fale ao coração de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão. E que o Senhor nos traga transformação, Deus, por meio desta palavra que se renova a cada dia. Neste salmo tão conhecido por nós, mas muitas vezes tão negligenciado. Que o Senhor nos dê graça, Deus, para cumprirmos a tua palavra. Para sermos homens e mulheres consagradas a ti, que não apenas temem ao Senhor, mas que também andam nos teus caminhos. E assim veremos, Deus, a tua boa mão, a tua bênção e a tua graça manifestada em nossas vidas, especialmente em nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Dia dos Pais. Eu não sei só se a gente tem muito o que comemorar nesse dia. Porque nós estamos num tempo onde as famílias, de um modo geral, estão em crise. A crise instaurada nessa instituição é tamanha, irmãos, que isso tem sido visto até mesmo por olhares de gente que não tem o temor do Senhor. Às vezes eu fico impressionado ao ver a graça comum de Deus na boca de alguns comentaristas políticos, filósofos, professores, falando do quanto a coisa está complicada, bagunçada, sabe, pervertida, invertida. E isso complica mais ainda se nós formos falar da paternidade, se nós formos falar do patriarcado. Eu nunca vi um tempo, e a gente sempre tende a achar que o nosso tempo é pior do que o de outrora, né? Mas, com certeza, no mínimo, o conceito básico de patriarcado tem sido extremamente atacado nos nossos dias, né? O que faz com que, inclusive, muitos crentes fiquem de fato a pensar se isso é algo cultural, se isso é algo contextual, esquecendo-se que esse negócio de patriarcado surge na Escritura e quem institui é o próprio Deus. Ele é o Deus Pai. Ele é aquele que, enquanto primeira pessoa da Trindade, tem como característica ser o Pai. E o que isso tem a ver com o Salmo 128, irmãos? Tem tudo a ver. O Salmo 128, apesar de ter sido escrito há séculos, encontra guarida e terreno fértil nos nossos corações, pois continua sendo o antídoto para a proteção das nossas famílias, para a proteção do nosso lar, para a proteção da nossa casa. Algo extremamente necessário e constante. Se você mora numa casa e não mora num condomínio, né? Mas casa de rua, né? Às vezes quando a gente mora em condomínio, a gente fica um pouco mais tranquilo com a segurança, né? Mas é um tanto comum, talvez você tenha o costume de, antes de dormir, ver se a porta está trancada, ver se está tudo fechado, né? Porque a gente cuida minimamente ali daquela segurança, né? Irmãos, o cuidado que nós devemos ter com as nossas famílias deve ser constante nos dias que nós vivemos hoje. E o Salmo 128 continua sendo um belo antídoto para termos uma família abençoada por Deus. Uma família feliz, com base nos padrões instituídos e estipulados pelo próprio Deus.
E por que eu citei especificamente os homens, né, os pais e o patriarcado? Porque apesar do Salmo 128 se aplicar a toda a família, e tem de fato essa extensão, é muito provável, pelo seu próprio contexto, que quando o salmista para se debruçar sobre este salmo, sobre esta poesia, sobre este cântico, ele estivesse pensando especificamente ou primariamente nos homens. Algumas traduções até trazem aí no verso 1, no lugar de aquele, o homem bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E nós veremos que isso é bem lógico com base na continuidade dos salmos. Mas olhemos primeiro para o verso 1, quando o salmista nos conclama a termos uma vida feliz, abençoada por Deus. É esse o significado direto, aí mais claro para a ideia de alguém que é bem-aventurado. E aquele que teme ao Senhor. Teme ao Senhor. É triste porque num país religioso como o nosso, né, cristão como o nosso, parece que a crença em Deus torna-se a principal característica para definir quem pertence a Deus e quem não é. Quem é de Deus e quem não é, né? Olha, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, né? É tanto que quando raramente a gente encontra alguém que tenha coragem, né, por mais que os seus pressupostos muitas vezes nem tenham tanta base para isso, mas é de espantar, né, quando a gente encontra alguém que diz que não crê em Deus, né, que não acredita em Deus. Na academia, de um modo geral, nas universidades, nas escolas, às vezes no trabalho, é um tanto comum encontrar aqui e ali pessoas que falam isso, né? E a gente fica um tanto tranquilo quando a pessoa diz, não, eu acredito em Deus. Mas olha, quando a gente se volta para a Escritura, irmãos, a simples, religiosa e simplória crença em Deus não significa nada. Há um outro verbo, há uma outra qualificação para essa relação com Deus que aponta sim para um relacionamento sério e seguro com Deus, que é o temor. É o temor. E por mais que alguns queiram minimizar, né, ou suavizar a ideia, né, ou a doutrina por trás da palavra temor, não é outra coisa senão medo mesmo. Medo. Mas não é esse medo que a gente geralmente costuma ter, né, ou olha, que causa pavor, né, que traz insegurança. Mas sim, é um medo ligado a uma noção concreta e bem aproximada de quem Deus é. O homem que teme ao Senhor é um homem que conhece esse Deus, que sabe que este Deus é um Deus santo, santo, santo. Esse homem que teme ao Senhor, esta pessoa que teme ao Senhor, é uma pessoa que sabe quem esse Deus é e sabe quem Ele mesmo é. Pois conhecendo a Deus e conhecendo a sua palavra, automaticamente ele conhece a si mesmo. O homem que teme ao Senhor é um homem que sabe como Deus se relaciona com o pecado e com o pecador. Sabe o amor que Deus pode ter para com o pecador e ao mesmo tempo sabe a intolerância que Deus tem quanto ao pecado. Esse é o homem que teme ao Senhor, o homem que conhece o Senhor. Mas conhece não só de ouvir falar, mas conhece por relacionar-se com Ele. E por isso o teme. Este é o primeiro passo se você quiser ter uma vida feliz. Se você quiser ter uma vida próspera diante de Deus, abençoada por Deus, é preciso conhecer quem Deus é. É preciso ter essa relação próxima com Ele, de temor. E consequentemente, a continuação do verso 1, andar nos seus caminhos. Pois aquele que de fato teme ao Senhor é porque teve pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo, os seus olhos abertos. Então esse não é um temor apenas religioso, não é um temor apenas superficial, mas é um temor que nos faz seguir esse Deus. Afinal de contas, nos vemos numa situação que não temos outra opção. É a chamada graça irresistível, né? Ele nos chamou de modo irresistível, e porque temos os nossos olhos abertos, conhecemos a grandeza, a magnitude, a onipotência desse Deus, não temos outra coisa senão seguir os seus caminhos. Muitos querem parar na primeira parte, irmãos, e apenas temê-lo.
É exatamente essa a ideia e o conceito errado e religioso, superficial acerca de Deus que muitos têm, achando que o simples fato de crer em Deus, de ser membro de uma igreja, de ser batizado, de participar da ceia do Senhor, isso aponta para um relacionamento, uma ideia de temor. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que seria possível que pessoas fizessem muito mais além do que isso, inclusive realizando curas e milagres, e alguns destes, o Senhor Jesus se voltará e diz: olha, nunca o conheci, nem sei quem é, nunca nem vi. Porque não basta temer, não basta conhecer este Deus, é preciso andar nos seus caminhos, é preciso seguir os seus passos. E é este que é o homem bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor e é aquele que, consequentemente, anda nos seus caminhos. O que nós temos na continuação e no restante do Salmo, são exemplos específicos que o salmista dá, do modo como Deus abençoa este homem que teme a Deus e que anda em seus caminhos. A primeira delas é Deus mostrando como irá abençoar o trabalho de suas mãos. E aqui eu afirmei no início, que é muito provável que esse salmo tenha sido escrito primeiramente, eu pensando nos homens, nos patriarcas, porque foi a estes é que foi dado a responsabilidade, a incumbência, o papel, a função de trabalhar para sustentar o seu lar, de trabalhar para sustentar a sua casa. Nós até podemos, dentro até da teologia reformada, discutir num tema polêmico o papel da mulher nesse processo, no processo de trabalhar, mas há certa unanimidade, com exceção de uns mais liberais, de que primordialmente falando, esta é uma responsabilidade, é uma incumbência, é uma tarefa, é uma obrigação dada ao homem, ao macho, a parte masculina da relação. E este homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, será abençoado no seu trabalho. Será abençoado no seu trabalho. E olha, aqui nós podemos e devemos refletir acerca do nosso papel e como tem sido a relação com o nosso trabalho. Porque de um modo geral, isso se aplica a todos nós, homens e mulheres, nós podemos nos relacionar com o trabalho de uma forma abençoada e por isso sermos felizes e tudo ir bem. É a continuação do verso 2, acompanhe comigo: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas é triste que nem sempre essa matemática bate aqui, Muitas vezes nós trabalhamos e parece que tudo vai mal e as coisas não vão nada bem. Isso porque, irmãos, nem sempre nós nos relacionamos com o trabalho de modo piedoso, como deveria ser. Antes de falar de trabalho, vale salientar que o trabalho é uma bênção de Deus, Já existia antes do pecado. É muito provável que você trabalhemos no novo céus e nova terra, Seria uma vida muito ociosa e chata de uma férias assim completa, A gente experimentou talvez um pouco disso nesse período da pandemia, Onde muitos tiveram que ficar fora de suas empresas, de seus escritórios. Tiveram irmãos que chegaram para comentar comigo: pastor, eu nunca achei que eu ia desejar ardentemente voltar a trabalhar, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais ficar sem fazer nada, É interessante isso, irmãos, porque isso é algo posto pelo próprio Deus no coração do homem lá no Éden, a necessidade de trabalhar. Nós não fomos feitos para vivermos o tempo todo numa rede tomando água de coco, Isso é bom, É bom por um tempo, Uma semana, 2, um mês no máximo de férias. Mas eu espero que você nunca tenha que tirar 6 meses de férias. Talvez você não aguente esse negócio, você entra em depressão antes disso e queira trabalhar desesperadamente. Porque o trabalho é bênção de Deus. É verdade que ele se torna muito mais difícil depois do pecado, Logo, no céu, sem pecados, ele será muito mais fácil do que é hoje, Pastor, misericórdia, eu estou querendo que Jesus volte logo para me livrar do meu trabalho. Se a gente chegar no céu, eu vou trabalhar. Vai, mas vai ser bem mais tranquilo. Vai ser bem menos dolorido do que é hoje, do que é aqui. Sem o efeito do pecado, sem as consequências do pecado. O ponto é, irmãos, só existem 3 formas de nos relacionarmos com o trabalho: a maneira ideal, ou partindo para 2 extremos a depender da sua tendência. Se você tiver a tendência à preguiça, ao ócio, isso é um extremo do lado pecaminoso. E alguns têm que lutar com isso. E é triste como alguns precisam lutar contra isso.
inclusive homens, os homens especificamente. E as esposas é que precisam lá empurrar para o indivíduo trabalhar, porque senão a coisa não vai, a coisa não anda, né? A Escritura é muito dura ao mostrar, né, a figura, né, deste alguém que não é dado ao trabalho, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, sempre Paulo, né, de modo muito direto, diz: olha, se o indivíduo não quer trabalhar, que ele não coma. É pesado isso, não é nada politicamente correto para os nossos dias, né? Paulo se utiliza de uma meritocracia gigantesca aqui. Olha, meu jovem, você tem condições de trabalhar? Tenho. Mas então você não quer trabalhar, então você não vai comer também, né? E muitas vezes, talvez, você aqui e ali seja dado a tentações voltadas para a preguiça, para o ócio, né? Para o marasmo. E isso trata-se de uma relação errada, né? Pecaminosa com o trabalho. Não é nada abençoado por Deus o indivíduo que relaciona-se assim com o trabalho. Mas tem um outro extremo deste ponto, que talvez a maioria de nós sejamos tentados a isso, que é trabalhar demais, ao ponto de prejudicar a família, o lar, a relação com a esposa, o tempo de qualidade com os filhos, o tempo de consagração ao Senhor e à igreja e às coisas de Deus. Esse homem também não é abençoado. Mas sabe o que é pior? É que estes muitas vezes são levados por um auto-engano de achar que estão certos, porque estão trabalhando, né? Por mais que ouça constantes reclamações das suas esposas, por mais que ouçam constantes gemidos de seus filhos por sentir sua falta, não há esse equilíbrio, né? O homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, é aquele homem que consegue equilibrar isso de modo saudável, entendendo que o trabalho é apenas um meio e um instrumento pelo qual o próprio Deus deu para trazer o sustento necessário para a casa. Aquele lá, sabe, que Paulo diz assim: olha, se você tiver com o que comer e o que se vestir, estejais contentes, satisfeitos. Nós começamos a nos relacionar de modo pecaminoso com o trabalho quando nós fazemos do trabalho e aquilo que ele pode gerar, aquilo que nós podemos usufruir através dele, começamos a colocar isso como uma prioridade exacerbada demais, buscando demais as coisas deste mundo e acabamos negligenciando aquilo que é básico. Aqui especificamente tratado no Salmo 128, a nossa família. Porque como uma consequência, irmãos, em cascata, aquele homem que de fato teme ao Senhor, conhece a Deus e relaciona-se com o Senhor de modo ideal, este andará nos seus caminhos, o seu trabalho será um trabalho abençoado e a sua família será uma família abençoada. Veja o que diz o verso 3: tua esposa, por isso a lógica de pensar que o salmo está sendo escrito para homens especificamente, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Isso aqui mais se parece com propaganda de margarina, o pessoal fala, né? Sabe propaganda de margarina que mostra aquela família perfeita, feliz, né? Num domingo ensolarado, todo mundo ao redor da mesa, sorrindo. Oh, passa aí o bolo, meu amor. Sim, está aqui, né? Aquela coisa cordial, né? E que muitas vezes a gente utiliza, né, como algo utópico, né? Olha, isso aí só acontece em propaganda de margarina. Não, irmãos. Essa é a imagem de uma família guiada por Deus. Essa é a imagem de uma família que beira a perfeição. Essa é a imagem de uma família que vive de forma harmoniosa. São um bando de pecadores dividindo o mesmo teto? Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas são homens, mulheres, crianças que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. E a imagem aqui é essa mesma, a imagem de uma esposa virtuosa no interior da sua casa. E aqui tem um contexto histórico, né, do povo judaico bem característico, né? Porque dizem os exegetas e historiadores que as casas nesse período, esse lugar onde era o lugar das refeições, era um lugar que ficava justamente no centro da casa, em um espaço muito grande, né, muito espaçoso. E a ideia é essa ideia do homem que chega do trabalho, né, e encontra a esposa e os filhos
ao redor da mesa, nesse momento que deve continuar sendo, né, que de gerações em gerações é um grande momento de comunhão, né, entre os familiares, entre marido e mulher, entre os filhos, que é o momento da refeição, né? Essa ideia de toda a família posta à mesa. Os filhos são como rebentos da oliveira ao redor desta mesa. Essa é a imagem, irmãos, de uma família feliz e de uma família perfeita, de uma família que teme ao Senhor e que busca andar nos caminhos do Senhor. A análise, irmãos, de uma família que tem vivido uma vida infeliz, de conflitos, de tribulações, de angústia, num lar onde não existe paz, mesmo se tratando de um lar supostamente cristão, é voltar ao primeiro amor, rever aonde os erros estão acontecendo e retomar esse temor ao Senhor e este andar nos seus caminhos. Não há outro segredo, não há outro caminho, não há outra novidade, a não ser esta: temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Fazendo isso, ele será abençoado em seu trabalho, será abençoado na sua casa. No verso 4, o salmista retoma, né, o que ele disse anteriormente, no verso 1, nesse jogo de palavras aqui, né, da poesia hebraica, para enfatizar aqui como um texto-chave, né, como um texto base, como um mantra que se repete, né? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O verso 5, o salmista então agora se volta para este homem, olhando não apenas para a sua família, não apenas para a sua casa, mas olhando agora para a sua nação, para a sua cidade, para o seu povo. Então, o salmista diz que este homem que faz isso, e que faz isso dessa forma, se todos fazem isso, se todo o povo de Deus, habitante de Sião, habitante de Israel faz isso, certamente o Senhor irá abençoar. Diz o verso 5, acompanhe comigo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. É triste, né, irmãos, como a teologia da prosperidade colocou a bênção de Deus e a prosperidade de Deus, quase que usurpando essa palavra, né? Eu não sei você, mas às vezes a gente fica até com medo de usar a palavra prosperidade de Deus, né? Porque ela foi tão deturpada, né, por uma visão comercial da fé, que a gente esquece que isso é uma doutrina e é um princípio bíblico. A prosperidade de Deus. Vale sempre salientar que o princípio bíblico é entender essa prosperidade de Deus como a bênção de Deus, como o favor de Deus e a graça de Deus em todas as áreas e de várias formas, inclusive podendo ser em todas elas, menos na financeira, porque a financeira é apenas um dos pontos dessa prosperidade de Deus sobre as nossas vidas, né? Deus nos faz prosperar em graça, em amor, em misericórdia, em perdão, em bondade, em compaixão, em comunhão uns com os outros. Tudo isso é fruto da prosperidade de Deus. Ele também faz nos prosperar, e a gente também precisa lembrar disso, né? Financeiramente, conforme a sua graça, o seu querer e a sua misericórdia, não o nosso merecimento. Mas aqui a prosperidade é uma prosperidade que abrange para todo Jerusalém durante os dias de tua vida, diz o salmista. O salmo conclui apontando esta família que é abençoada, este homem que é abençoado juntamente com a sua casa, vendo os seus netos, vendo os filhos dos seus filhos. Somente quem já é vovô e quem já é vovó sabe dizer o prazer que é isso, né? O prazer que é esse negócio, né? Sem aquele peso mais, né? Porque afinal de contas não é o pai, não é a mãe, né? Não tem mais aquele peso da responsabilidade, né? Eu não sei se é bem assim não, mas eu tenho a impressão que fica só com a parte boa do negócio, né? Você já é avô, Luí? Não, né? Muito bem. Fica só com a parte boa da coisa, né? A parte boa é de usufruir, né? E de aproveitar, né? A bênção que é.
E a ideia é isso aqui, é a ideia de alguém que tem a sua vida abençoada e ver os filhos dos seus filhos. O texto conclui o salmista clamando a paz de Deus sobre Israel. A paz que virá naturalmente neste homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Irmãos, esse texto traz muitas reflexões para nós e muitas aplicações as quais nós devemos trazer para os nossos dias. Creio que, em primeiro lugar, para nós, enquanto homens, enquanto maridos, enquanto pais. Porque a responsabilidade do cuidado para que de fato tenhamos uma casa e um lar que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é nossa. Foi dado a nós. Se alguém na família e na casa chama e conclama a família para oração, esse alguém tem que ser você. Sua esposa até pode e deve fazer isso, é papel dela como auxiliadora, né? Principalmente se você não estiver cumprindo esse papel, mas a obrigação é sua, lembre-se disso. O papel é seu, a incumbência foi dada a você. É você que é o pastor da sua casa, o pastor do seu lar, o presbítero da sua família, o líder da sua casa. E um texto como esse, irmão, nos faz refletir o quanto de fato nós, em primeiro lugar, temos sido estes homens que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Se nesse sentido temos sido exemplo para as nossas esposas, para os nossos filhos, sobretudo para aqueles que têm filhos homens, influenciando-os, né, nesse processo de formação. A minha oração é que Deus nos dê graça, irmãos, para cumprirmos o papel dentro do exemplo magnífico e pesado que deu o apóstolo Paulo, né? De cuidarmos da nossa família, o que se aplica diretamente à esposa, mas se estende à nossa casa, como Cristo fez com a sua igreja. Eu costumo dizer que, biblicamente falando, ser homem é mais difícil do que ser mulher. Somente aos homens foi dada a responsabilidade de relacionar-se com a sua esposa, assim como Cristo com a igreja. Que de fato sejamos estes homens consagrados ao Senhor, que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, conduzindo a nossa casa, conduzindo a nossa família, conduzindo o nosso lar nisto. Mas esse texto também faz uma menção e nos faz refletir acerca do papel das irmãs, das mulheres. Porque mesmo quando o marido é um homem temente ao Senhor e que anda nos seus caminhos, nem sempre é possível encontrar em casa uma mulher sábia que é alguém direcionada pelo Senhor no trato com o marido, com os filhos. Sobretudo, irmãos, nos dias complicados que vivemos hoje, e se por um lado eu disse que biblicamente falando ser mulher, ser homem é mais difícil que ser mulher, nos dias atuais talvez ser mulher é mais difícil do que ser homem, né? Porque por enquanto não existe um grupo, né, de homens militando dizendo como a gente deve e não deve viver, né? Olha, rapaz, como é difícil às vezes me colocar no lugar das irmãs e ver um monte de ruídos vindo de todos os lados, né, dizendo como a mulher deve agir, como ela deve falar, como ela deve se portar, o que é direito dela, o que não é, o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve e o que ela não deve, né? Que Deus também dê graça às irmãs para serem também estas mulheres que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, para que de fato vocês sejam instrumentos do Senhor para abençoar o lar de vocês, como auxiliadoras, como mulheres idôneas, fiéis aos seus maridos, fiéis aos seus filhos e, sobretudo, à palavra do Senhor. Mas esse texto também nos traz uma lembrança, irmãos, ou um alerta, ou um direcionamento para aqueles que ainda não casaram, para aqueles que ainda estão no caminho aí, né? Ou namorando, ou são solteiros, ou divorciados, e pretendem um dia entrar no matrimônio. E nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela, irmãos, ao
perceber e entender o lar aonde nós devemos entrar. É por isso que é imperativo, que ao pensar em casamento, você enquanto homem, você enquanto mulher, pense a unir-se a alguém que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Porque depois, quando tudo for mal, quando a vida for infeliz, quando não houver amor, não houver harmonia, não houver paz, talvez seja tarde para se lamentar e perceber o quanto deveria ter vigiado, para buscar alguém que de fato tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Irmãos, esse texto se aplica a todos nós, na necessidade que temos de buscar ao Senhor constantemente, para que a nossa família a cada dia esteja guardada, protegida e alicerçada na rocha que é Cristo. Somente em Cristo e somente em Jesus nós podemos de fato viver isso aqui, de fato e de verdade. Porque somos pecadores, somos falhos, muitas vezes somos levados pelos modismos, pelas tendências da nossa cultura e do mundo. Não é fácil olhar para a Escritura e cumprir o nosso papel, como mãe, como esposa, como pai, como marido, como homem, como mulher. Mas sabemos que isso é possível, e é possível por conta do sangue de Cristo, que nos lavou, que nos lava de todo o pecado, que nos purifica e nos capacita a vivermos isso de fato e de verdade. E é por isso que também iremos nesta hora celebrar esse momento onde consagramos as nossas vidas ao Senhor por meio deste sacramento deixado por Cristo para a nossa edificação e para o fortalecimento da nossa comunhão com Ele e também uns com os outros.